diretamente para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 30, do versículo 34 em diante. Vão colocando aí, vão pegando suas Bíblias, ou pode acompanhar aqui também, né? Gênesis capítulo 30, versículo 33. Não, capítulo 30, versículo 34. Yes. Glória a Deus. Uma palavra muito importante hoje da parte de Deus para os nossos corações. Verso 34 diz assim: Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros. E deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Verso 37 diz: Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Que história, não? Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã com a tua poderosa e imutável palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, hoje eu quero falar com você. Domingo que vem eu vou começar uma série sobre sonhos, revelações e mistérios de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre transformados pela palavra da disciplina. Eu quero que Deus me dê graça para te ajudar a entender o simbolismo profético que está por detrás. Thank you very much. O simbolismo profético que está por detrás desse acontecimento. Então, como tem pessoas novas, eu vou dar rapidamente aqui um pano de fundo do que está acontecendo, para você poder entender o que aconteceu nesse texto. Jacó, um dos filhos de Isaac, se envolveu lá numa trama com a mãe para poder tomar a primogenitura do irmão mais velho, que era Esaú. Acabou conseguindo, recebeu a bênção do pai, mas o irmão Esaú ficou irado com ele e prometeu matá-lo. Não, eu vou te matar. Ele, para não morrer, o que ele fez? Fugiu da casa do pai e foi para a terra de origem dos antepassados, de onde saiu Abraão e tal. Voltou para aquela região porque o pai não queria que ele casasse com as filisteias, o povo, as cananeias, né, daquela região onde eles estavam morando.
e ele voltou para aquela região e foi trabalhar com o tio, tá? Irmão da mãe dele, Rebeca. Esse tio, chamado Labão, era um tremendo espertalhão. E quando Jacó chegou, parente, aquela coisa, havia realmente uma abertura muito grande naquela época entre parentes, porque eles preferiam casar entre si, entre os parentes, porque dessa forma a riqueza das famílias não se dispersava, né? A riqueza das famílias iam ficando dentro da própria família. E Jacó chegou, né, para poder fazer a sua vida ali, ele estava literalmente imigrando de volta para aquela região, ele não podia voltar para a sua terra, porque o irmão prometeu matá-lo, e quando ele chegou de volta nesse lugar, ele conversou com o tio e falou, olha, me dá trabalho, pelo menos aí um lugar para eu poder dormir, e eu trabalho pela comida. O tio falou, não, de jeito nenhum, você põe o seu preço aí, realmente, estou precisando de gente aqui, mas põe o seu preço e nós vamos te pagar. E aí combinaram um preço, chegava na época do pagamento, Labão ia lá e trapaceava. Aí combinavam de novo, Labão ia lá e trapaceava. Aí Jacó falou o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu trabalho então contigo, você me dá a sua filha mais nova, Raquel, como esposa. Ele apaixonou por Raquel. Você me dá a sua filha mais nova. Labão falou, ó, negócio fechado, eu trabalho 7 anos para você. Negócio fechado. Trabalhou os 7 anos. No final dos 7 anos, aí vem as núpcias, a celebração do casamento, né? E fizeram aquela festa, aquela celebração. Na época era uma festa muito longa, eram dias de festa. E Jacó, certamente, com muito vinho na cabeça, né? Foi para dentro da tenda, a moça toda coberta, foi para dentro da tenda e, ao invés de consumar o casamento com Raquel, consumou o casamento com a irmã mais velha, que era Lia. A Bíblia diz que Raquel era bela, formosa à vista, mas Lia tinha, o texto em português diz que ela tinha os olhos tenros, mas o original ali diz que ela era vesga mesmo, né? Ela era vesga, aquela que você olha assim, você fica meio tonto quando você olha para a pessoa, né? Ou seja, feinha. Lia era a feia, Raquel era a bonita da história. Quando Jacó acorda de manhã, que ele olha para o lado, quem está lá? Lia, não Raquel. Aí ele fica apavorado, vai lá falar, você me enganou. Não, não é que eu te enganei, é porque aqui na minha família, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Mas por que você não me falou isso antes, né? Não, agora já está casado, já consumou o casamento, não tem jeito. Aí Labão falou assim, mas se você trabalhar para mim mais 7 anos, eu te dou a mais nova, eu te dou a Raquel. Naquela época era normal ter 2 esposas, mais esposas. Aí Jacó falou, ok, então trabalhou mais 7 anos para poder ter direito à segunda esposa, a filha mais nova. Muito bem. Nessa história toda, desses anos todos que se passaram, Labão foi trapaceando Jacó, porque ele percebeu que Jacó tinha uma bênção, tudo que Jacó fazia dava certo. Tudo que ele fazia dava certo. Ele percebeu aquilo, e Labão não queria perder Jacó. Ele foi manipulando a situação para que Jacó nunca se desgarrasse dele. O que ele não sabia é que Deus tinha um plano em tudo aquilo. Deus permitiu aquilo até um certo ponto, porque Deus estava tratando com Jacó. Era um processo de amadurecimento pelo qual Jacó estava passando. E esse processo de amadurecimento ia chegar a um determinado ponto onde Deus, o próprio Deus, ia dar independência para Jacó. Agora, escute bem. Quando chegou 14 anos depois, Jacó está lá com os seus filhos e tal, as suas 2 esposas, Jacó falou, ok, eu tô indo embora com a minha família, porque trabalhar com você não está dando certo. Aí Labão falou, não vai não, porque não sei o quê, vamos combinar aqui um sistema que vai dar certo agora. Jacó falou, não, eu não combino mais nada com você, você não é de confiança. Não vai, fica. Jacó falou, ok, eu fico com uma condição. Uma condição. Se você aceitar, eu fico. Você me dá as ovelhas, e eu vou separar dessas ovelhas sua, todas as salpicadas e malhadas ficam com você. Eu vou ficar com as morenas, vou ficar com as brancas e com as pretas. As pintadas, malhadas, salpicadas, você fica com elas. E eu vou me separar de você numa distância de 3 dias e vou cuidar desse rebanho. A partir desse momento, toda ovelha salpicada e malhada que nascer é minha.
as morenas, brancas e pretas continuam sendo sua. Labão pensou assim, meu Deus, tirei a sorte grande. Tirei a sorte grande. O cara vai para o deserto com morenas, brancas e pretas. E o salário dele serão as salpicadas e as malhadas, ou seja, ovelha branca não nasce filhote salpicado e malhado. Ovelha morena não nasce filhote salpicado e malhado. Ovelha preta não gera filhote salpicado e malhado. Zebra é daquele jeito porque elas são daquele jeito desde o começo. Zebra gera zebrinha, daquele jeitinho mesmo. Onça gera oncinha. Estão entendendo? Os animais geram segundo a sua espécie, segundo a genética estabelecida por Deus. Jacó estava fazendo, humanamente falando, ele estava fazendo uma proposta esdrúxula contra ele mesmo. Labão, quando ouviu aquilo, falou, meu Deus do céu. Olha bem o que Labão diz no versículo 34. Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. Disse, maravilha, negócio fechado. Jacó falou, ok, então vamos firmar isso aqui com testemunhas, com todo mundo. A história está firmada aqui, tem testemunhas? Tem, ok, muito bem. Aí Jacó pega esse rebanho de morenas, brancas e pretas e se separa 3 dias de distância do sogro. E foi cuidar desse rebanho em outro lugar. E começou a trabalhar. E aí, Deus deu para ele uma orientação que é o cerne desta mensagem de hoje. Tá? Deus deu para ele uma orientação, falou, olha, pega varas, descasca elas, varas de árvores, descasca elas, de maneira que a parte branca interna das varas apareça, e coloca elas, faz uma espécie de cerca com essas varas, nos lugares onde as ovelhas vão beber água, nos bebedouros, onde as ovelhas, elas pastavam, e vinham então para os bebedouros para beber água naquele calorão do deserto. E Deus orientou Jacó dizendo, coloca essas varas nesses bebedouros, nos canos de água, nos bebedouros e etc. E toda vez que as ovelhas vierem e que elas forem conceber ali, o macho e a fêmea for a cruzar, eles vão fazer isso em frente a essas varas. Jacó foi lá, pegou aquele monte de vara, começou a descascar essas varas e foi fincando nos bebedouros, nos lugares estratégicos das ovelhas. As ovelhas vinham beber, ali elas cruzavam, de frente para aquele monte de vara listrada, descascadas por Jacó, e aí começou a acontecer uma transformação genética naquelas ovelhas. Elas cruzavam sob uma influência psicológica da visão daquelas varas, uma coisa divina, porque talvez cientificamente isso não tenha nenhuma explicação lógica. Uma interferência de Deus. Deus interferiu naquilo ali, naquela genética, e ele começou a alterar a natureza daquelas ovelhas. Estão entendendo? Quem está me entendendo? Então, começaram a nascer ovelhas salpicadas e malhadas. Aí, duas ovelhinhas pretas, 2 ovelhinhas brancas, 2 morenas, iam beber água, cruzavam, daí a pouco nasciam 2, 3, 4 filhotes salpicados e malhados. O que Jacó fez? Ele começou a separar esses. Esses eram os seus, era o seu salário combinado com Jacó. Ele começou a separar isso do outro rebanho. Aí ele teve uma outra ideia, Deus colocou outra ideia no coração dele. Falou, olha, agora você faz o seguinte, toda vez que as fortes forem beber água, você coloca elas de frente para o rebanho salpicado e malhado. E quando você vê que é uma ovelha meia magrinha, meia sem jeito, meia, né, os ossinhos aparecendo e tal, você vai e tira as varas. Esconde o rebanho malhado delas. E aí Jacó começou a fazer aquilo. Toda vez que as fortes, as robustas, as gordas iam beber água, iam conceber, ele ia lá e colocava diante do rebanho malhado, diante das varas, e aquilo começou a nascer embolado, ovelha salpicada e malhada, e começou a nascer ovelha salpicada e malhada, e ele começou a juntar de um lado. Resultado, o texto diz, chegou a um ponto, porque ele estava agora seletivo, ele só colocava para cruzar diante das varas e diante do rebanho salpicado e malhado as ovelhas fortes. Quem está me acompanhando?
Eu não quero que você perca a revelação que o Senhor vai colocar no seu coração hoje. Ele começou, então, a ser seletivo. Aí o texto diz, chegou a um ponto em que as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Com isso eu posso concluir que o processo para nós entendermos o que Deus quer nos passar tipologicamente com essa história. Portanto, eu posso concluir que a interferência daquelas varas, que tudo começou com as varas, depois, um pouco mais à frente, o rebanho salpicado e malhado começou a influenciar as outras também, mas tudo começou com o uso das varas. Então, eu posso concluir tranquilamente, sem nenhum medo de errar, de que a interferência daquelas varas no dia a dia daquelas ovelhas começou a alterar geneticamente aquelas ovelhas. Aquelas ovelhas estavam sendo transformadas agora de uma condição para outra condição por causa da interferência das varas. A inserção das varas no dia a dia, na dieta das ovelhas. Elas iam comer, beber, lá estavam as varas, elas olhando para as varas. Então, o tempo foi passando e começou a acontecer um processo de transformação na vida daquelas ovelhas. Digam comigo, aquelas ovelhas foram transformadas pelo uso das varas. Está claro no texto, tá? Agora, o que eu preciso entender, então, agora, é o que essas varas, tipologicamente, o que elas representam na Bíblia? O que essas varas representam, biblicamente? Para eu entender o que Deus está nos dizendo aqui. Tá? Eu poderia dar para você aqui, eu tenho pelo menos alguns textos que eu vou citar, talvez não leia todos, mas eu vou citar para você alguns textos para você poder entender que vara, escute bem, vara significa duas coisas na Bíblia. Vou mostrar para você os textos. Número 1, vara significa liderança. Número 2, vara significa o lado disciplinar da palavra de Deus. Então, toda vez que aparece vara no contexto bíblico, ela representa uma dessas duas coisas. Ela representa liderança e ela representa disciplina divina. A disciplina divina através da sua própria palavra, né? Por exemplo, em Números 17, nós temos a liderança de Arão, o sacerdócio de Arão, sendo confirmado por uma vara. Chegou um ponto que começou um tititi no arraial. Como é que nós temos certeza que Deus escolheu Arão, se Arão é irmão de Moisés? Será que isso não é nepotismo? Não é? Será que Moisés não está beneficiando a sua própria família? Como é que nós sabemos que Deus escolheu Arão para ser sacerdote, para ser líder aqui entre o povo? Aí Deus virou para Moisés e falou assim, ok, diga para o povo, para os anciãos das tribos, os cabeças das tribos, eram 12 tribos, para cada um pegar uma vara, cortar uma vara e trazer essa vara diante do tabernáculo e deixar ela passar a noite aqui. A vara que florescer, coloque o nome de cada um nas suas varas, e no dia seguinte, aquela vara que florescer é a vara da pessoa que eu escolhi. Aí levaram lá e tal, você sabe da história, talvez a maioria saiba, levaram essas varas passaram a noite diante da arca do Senhor, e quando chegaram no dia seguinte, foram lá recolher as varas, todas as varas estavam secas do mesmo jeito, exceto a vara de Arão que havia florescido. Então Deus confirmou a liderança, o sacerdócio de Arão, através de uma vara, usando uma vara como analogia, como símbolo da sua liderança. Em Jeremias 1:11, olha bem que coisa tremenda, como que Deus fala através desses símbolos, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias 1:11, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus pega Jeremias, dá para ele uma visão, profeta Jeremias, fala, você está vendo o que, Jeremias? Estou vendo uma vara. Tem hora que Deus faz umas coisas que parece que Deus é meio sem criatividade. Dá a impressão que Deus é um ser pouco criativo, que ele faz umas coisas que não fazem muito sentido para nós, os ocidentais, para a mente ocidental. As coisas de Deus fazem sentido dentro da sua realidade divina, da sua cultura divina.
Tudo de Deus tem um significado especial. Ele se comunica por esses significados. E aí o Senhor fala, você está vendo o que aí, Jeremias? Estou vendo uma vara. Aí Deus fala, você viu muito bem, porque eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Então Deus usa a figura de uma vara para dizer para Jeremias de que a palavra dele é imutável, de que a palavra dele é inegociável, e que ele, o próprio Deus, zelava e zela por essa palavra para fazê-la cumprir. Uma vara. Será que é à toa que Deus está conectando a vara à sua própria palavra e conectando a vara ao princípio da liderança? Será uma coincidência? Ou ele está montando uma estrutura para me ajudar a entender algo? Deus não faz nada por acaso, tudo dele tem um significado. Aí aconteceu uma outra cena, essa agora com Salomão, com Salomão, exatamente, segundo Samuel capítulo 7, versículo 14. Se der para colocar essa aí para mim, coloca, por favor, que seria bom que o pessoal visse isso aí. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 14. Eu vou lendo aqui enquanto ele põe ali. Tá? Se você voltar no versículo 1, né, segundo Samuel 7, você encontra a cena de Davi se propondo a edificar o templo, a casa do Senhor. Tá? No versículo 1 diz, sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai para o verso 13 agora. Aí Davi propôs no seu coração construir uma casa para o Senhor. O profeta Natã falou, não, ó, vai que é sua, Tafarel. Né? E Natã foi embora. Quando Natã está indo embora, Deus falou com ele, eu não mandei você dizer aquilo. Volta lá e diz para Davi que ele não vai construir essa casa, porque eu não quero que ele construa, ele foi um homem de guerra, ele derramou muito sangue, eu não quero que ele construa a minha casa. Aí Deus diz, o filho dele vai construir para mim uma casa. Aí fala de Salomão, verso 13, este, Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Verso 14, e lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. Então, a Bíblia me adiciona mais uma informação, escute, vai me acompanhando aqui, tá? A Bíblia me mostra que vara tem a ver com liderança, a Bíblia me mostra que vara tem a ver com a disciplina da palavra, e agora a Bíblia está me mostrando que vara tem a ver com paternidade. Paternidade. Então, eu vou ser pai dele, fica tranquilo, Davi, porque Davi estava morrendo, estava no leito de morte. Deus dizia, não, eu vou ser um pai para ele, pode ficar tranquilo. Mas quando ele transgredir, eu vou corrigi-lo com vara de homens. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, eu vou usar pessoas, eu vou usar as nações, eu vou usar o contexto dele para corrigi-lo, eu vou corrigi-lo assim. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Quantas vezes Deus usa o nosso próprio contexto, pessoas à nossa volta, parente, amigo, sabe, patrão. Deus usa pessoas à nossa volta como vara de correção para nós. Porque a gente não quer enxergar as coisas, a gente não quer andar da forma correta, a gente não quer seguir, às vezes, o propósito de Deus. E você sabe que hoje eu estava falando na escola dominical aqui que o que te torna importante é o propósito. Você não é importante porque você é quem é. A sua importância está no seu propósito. Se você perder o seu propósito, você se torna mais um na multidão. É o propósito que te torna especial. Tá? Você tem um propósito, você cumpre esse propósito, você vai em busca desse propósito, você desenvolve esse propósito. O cara tem uma chamada para ser um cientista. Aí ele cai de cabeça, vai estudar, vai pesquisar, desenvolve teorias, teses. Até hoje a gente fala do Einstein, Albert Einstein. Por que a gente fala do Einstein? O nome dele está em praticamente todos os livros científicos produzidos de lá para cá. Por quê? Porque ele não fugiu do seu propósito.
Dentre outras coisas, ele criou uma teoria que hoje é usada no mundo inteiro para explicar como que o universo funciona. Propósito tornou ele uma pessoa especial. Se ele não tivesse cumprido com o propósito, ele estaria sumido na história como milhões e milhões de outros passaram pela história sem ninguém nunca saber quem ele é ou quem ele foi. Quem está me acompanhando? Diga comigo, meu propósito é que me torna especial. O que acontece quando você foge do seu propósito? Você perde relevância. Você volta a ser mais um na multidão. Caso de Moisés, que eu citei hoje aqui na classe, na aula, né? Moisés passou 80 anos como sendo apenas mais um. 80 anos! Sabe o que é isso, rapaz? Eu estou com 56, parece que eu já vivi muito. 80 anos como mais um na multidão. 80 anos depois ele teve um encontro com Deus e Deus revelou a ele o seu propósito. Dali para frente, Moisés se tornou esse ícone que nós conhecemos hoje. Um homem que falava com Deus face a face. Deus disse, eu converso com Moisés como um homem conversa com o seu amigo. Ele encontrou o seu propósito e por causa do seu propósito, ele se tornou uma pessoa especial, hoje conhecido no mundo inteiro. Fala-se mais de Moisés ou do faraó da época de Moisés? Aliás, ninguém nem sabe o nome do faraó. Tem disputas aí, né? Tem 3 candidatos aí a ser o faraó da época de Moisés. Não conseguiram ainda provar quem era realmente o faraó da época de Moisés. Mas Moisés todo mundo sabe quem é. Porque o seu propósito te torna especial. Você pode dizer mais uma vez? Meu propósito me torna especial. Então, no caso de Salomão, o que Deus estava dizendo é isso, olha, ele vai sair da linha, mas eu vou corrigi-lo com uma vara. Eu vou usar uma vara de disciplina para corrigi-lo. E quando o texto conecta paternidade com a vara, o que acontece? Eu imediatamente lembro de algo que Paulo disse. Paulo disse que quando nós rejeitamos correção, nós somos bastardos e não filhos. Se eu corrijo um filho meu e ele aceita a correção, é porque ele é filho. Se eu corrijo um filho meu e ele rejeita a correção, a Bíblia chama no livro de Provérbios de tolo e Paulo chama de bastardo. Porque vara e paternidade estão diretamente relacionados. Escute bem o que eu vou te dizer, escute isso. A pessoa que te ama não é aquela pessoa que bate nas suas costas, ri para você e diz sempre o quão maravilhoso ou maravilhosa você é. Não é essa pessoa que mais te ama. A pessoa que mais te ama é aquela que te contraria, é aquela que diz não, é aquela que reprova atitudes que você faz, é aquela que mostra a sua fraqueza, onde é que está o seu erro. Os que te amam são aqueles que apontam para você onde é que estão as suas falhas, porque ele te ama tanto que ele não quer ver você sucumbir. Por isso que as pessoas que mais nos corrigiram na vida foram nossos pais. Quem mais te corrigiu na vida? Quem foi que mais te corrigiu na vida? Comigo foram os meus pais. Eu lembro daquelas surras maravilhosas do Brasil. Daquelas de, meu Deus, que aqui nos Estados Unidos dá cadeia, né? No Brasil você não só sobrevive, como você sobrevive e fica bem depois. Você vai se curar, sabe aonde? Nos braços de quem bateu. E se hoje eu presto para alguma coisa, Jefferson Neto, se eu presto para alguma coisa hoje, eu dou toda honra à senhora Dorvalina Ana de Souza, um pouco para o meu pai, mas muito mais para minha mãe. E como eles eram separados, eu cresci já com eles separados, meu pai visitava a gente de vez em quando, era minha mãe que estava ali, botava arroz na mesa e tal, e chamava, corrigia. Mamãe era tão brava, tão mãe, que um dia uma irmã minha, de mais de 30 anos de idade, nós morávamos num terreno assim, tinha uma cerca, do outro terreno morava 2 irmãs minhas. Uma mais velha, a mais velha de todas, que está viva ainda até hoje, a Neuza,
e uma que partiu para o Senhor agora 1 mês e pouco atrás, a Nedina. Nessa época, a Nedina tinha 30 e poucos anos de idade. Nós estávamos, eu lembro, eu era pequenininho, estava no quintal brincando, a mamãe falou uma coisa para a Nedina, que estava no outro quintal. Estavam conversando alguma coisa lá que eu não lembro o assunto, eu era muito novo, e a mamãe falou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela foi e respondeu de lá. Falou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mamãe foi na cerca que divide os quintais, mamãe foi na cerca, botou a perna e arrancou uma ripa. Arrancou a ripa, deu a volta, entrou pelo portão, chegou na frente dela. Vem cá, meu amor. Tem que ser você, vem cá. Tem que ser você, que eu não posso fazer isso com outra. Vem cá. Mamãe pegou a ripa, deu a volta, com a ripa na mão, chegou na frente dela e falou assim, repete o que você falou, que eu quero ver. Com a ripa na mão, assim. Falou, repete. Você falou o que mesmo? Que você não era tão lindo. Aí ela, mãe, calma, mãe, que isso? Calma nada. Eu carreguei você 9 meses no ventre. Eu botei você para fora aos gritos de dor. Enquanto eu viver, eu serei sua mãe e você será minha filha. Nunca mais fale nesse tom comigo. Gente, aquilo dá para ouvir um mosquito na rua. A minha irmã mais velha, que na época já estava com seus, sei lá, 50, 40 e tantos, a mais velha de todas, foi saindo de fininho, foi saindo de fininho. E ficou aquele silêncio assim. Não, mãe, desculpa, mãe, eu só desculpa, mãe, desculpa, mãe. Ela jogou aquela ripa no chão assim. Hoje é a geração Nutella, né? É aquela geração que não pode ser contrariada por nada. É a geração Nutella. As pessoas não podem ser contrariadas por nada. E talvez seja por isso que esta seja a geração onde as pessoas mais se perdem. Porque as pessoas não suportam a verdade. Aliás, está profetizado. Paulo disse, sobrevirão tempos angustiosos, onde as pessoas não suportarão a verdade. Elas não suportarão a sã doutrina, que é um termo para a verdade. Aí diz, mas elas amontoarão para si mesmas mestres, porque elas terão comichão nos ouvidos. Nós estamos vivendo essa época, em que as pessoas amontoam para si pessoas que digam o que elas querem ouvir. E as pessoas estão super sensíveis. Elas não aceitam ouvir determinada... Elas são anti-vara, elas não aceitam a vara divina. E olha, eu vou dizer para você o quanto Deus me quebrou ao longo da história. Deus me quebrou demais. Deus me quebrou. Eu passei por cada coisa de hoje eu olhar para trás e falar, meu Deus, eu sobrevivi. Deus nunca passou a mão na minha cabeça, nas minhas falhas, nos meus erros. Nunca. Sempre, e começou com a minha formação. Eu fui formado por um pastor, um homem de Deus, um pastor goiano, pastor Vilmar Souza de Jesus. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, e da nossa época de jovens, pastor Manuel Abdias, se estiver ouvindo aí, meu abraço, querido. Perdeu a esposa aí há 2 meses atrás. E hoje a gente estava conversando um pouco e tal, e a gente falando disso, né? Falando como que nós fomos bem formados. A gente dizendo, rapaz, eu louvo tanto a Deus pelo nosso pastor. Nós tivemos o mesmo pastor. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, o Senhor realmente me ama. Porque Ele me colocou na minha vida um homem de titânio. Titânio. Ele colocou na minha vida um homem inquebrável. Inquebrável. E Deus usou esse homem. Eu contei para vocês aqui uma vez que quando um primo meu estava causando uma rebelião na igreja, eu era novinho, porque foi antes de eu te conhecer, foi naquela época, uns 14 para 15 anos, por aí. Olha bem,
E estava aquela coisa ali, aquele zum, e tinha um primo meu envolvido. Ele me chamou. Ele me chamou e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabe o que o seu primo anda fazendo aí dentro da igreja, né? O que eu sabia mais ou menos, 14 para 15 anos. Eu falei, eu estou sabendo de alguma coisa. Ele virou para mim e falou assim, você quer ser um homem de Deus ou você quer ser como eles? Eu falei, não, eu quero ser um homem de Deus. Então, se você quer ser um homem de Deus, faça o que eu te digo. Ele falou, fica comigo se você quiser ser um homem de Deus. Se você quiser ser como eles, siga eles. O que aconteceu? Eu, sem entender muito, foi misericórdia de Deus, porque eu não entendi muito bem. Pela misericórdia de Deus eu fiquei. Esse primo meu saiu também um outro pessoal e tal. Eu fiquei lá, nessa igreja, lá cresci, lá casei, lá fui discipulado, lá fui consagrado ao ministério. Mas por pura misericórdia de Deus, não foi porque eu compreendi, porque não, pura misericórdia de Deus. Não tinha cabeça para entender aquilo tudo. Mas ele era inquebrável, inquebrável. E por causa disto, Deus, porque eu tenho uma natureza boêmia, né? A Zandra disse que se eu não fosse crente, eu estaria na porta de um boteco qualquer com um cavaquinho, tocando cavaquinho e bebendo cachaça. Porque eu tenho essa natureza boêmia. Por mim, eu morava num trailer. Num trailer. Sabe esse povo que mora num trailer? Pega o trailer e tal, arruma e mora no trailer e fica andando de cidade em cidade? Eu seria assim. Aqui, né, no Brasil, não dá para comprar trailer. No Brasil, eu seria talvez um desses andarilhos. Tem esses andarilhos aí do Brasil que fica andando aí de um lado para o outro e tal. É o que eu fazia. No Brasil, eu tocava cavaquinho, né? Eu gostava de pagode. Cavaquinho e tal. E tocava cavaquinho. Provavelmente é o que eu seria se o Deus eterno não tivesse tido misericórdia de mim. Cresci sem pai. Cresci sem a noção correta de disciplina. Deus falou, eu tenho um plano na sua vida. Eu vou colocar na sua vida um cara que vai te moer. Porque se eu não moer você, você não vai ser homem de Deus. E Deus colocou na minha vida um líder desta natureza. Alguém que olhou para mim com, sei lá, 13, 14 anos de idade e viu chamada em mim. Me chamou na casa dele com 13 anos, com qual a idade de vocês é? Qual o mais velho? 13. Olha só. Você imagina pegar um menino tenro dessa idade, na casa dele, ele chamava de beduíno, que era mais ou menos dessa cor assim, mais jambo um pouquinho, talvez. Ele me chamava de beduíno. Beduínos são aqueles moradores do deserto, que vivem no sol, né? E ele falava, beduíno, vem cá. Eu cheguei na casa dele, passa lá em casa que eu quero conversar com você. Aí, nesse dia, ele conversou comigo e virou para mim e falou assim, olha, você tem uma chamada de Deus. Deus falou comigo que você tem uma chamada ministerial. E eu quero preparar você para o ministério. 13 anos. Tinha a menor noção do que aquilo significava. E ele começou, então, a trabalhar conosco, grupo de jovens, né? Colocou o Manuel Abdias como líder dos jovens. Manuel Abdias era uma espécie de paizão, assim, ainda solteiro, mas aquele coração, né? Amo esse moço. Hoje está lá um pastor bem-sucedido, uma igreja bonita, 2 filhas, o Senhor levou a sua esposa. E aí começou assim, a coisa foi indo assim. Toda vez que a gente mascava, pisava na bola, ele vinha com vara, ele corrigia com vara. E Deus diz exatamente isso de Salomão. Aí, olha o que Davi diz, coloca para mim aí Salmos 23, por favor. Quem está me ouvindo ainda? Não enjoaram ainda não? Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo gosta desse, né? Esse versículo é maravilhoso, sim ou não? Esse é bom demais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Bom demais. Mas e o restante, será que a gente gosta? Deitar-me faz em verdes passos, guie-me mansamente as águas tranquilas. Sim, eu também gosto desse, pastor. Verso 3, refrigera minha alma. Pastor, tem dia que eu estou com a alma agitada, fervendo, ele refrigera minha alma. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Também gosto desse, pastor. E o verso 4, você gosta também? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão Ronaldo,
não é o teu afago, o teu beijo, a tua fungada no meu pescoço. Quando eu quero deixar a Zanda lá em casa desconcertada, eu vou logo no pescoço. Dou logo aquela fungada no pescoço. A Cida está rindo ali, ó, porque tem culpa no cartório, viu? Quem é que não gosta disso? Carinho, abraço, afago. É ou não é? Então, Davi, vamos reescrever isso aí, Davi. O teu afago me consola. Não, a tua vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o cajado é primo da vara, você sabe disso, né? Cajado é primo da vara. O pastor usava o cajado quando a ovelha começava... Porque as ovelhinhas, os animais, as ovelhinhas, elas não têm senso de rumo, né? Para quem não sabe, elas não têm senso de rumo. Por isso que elas têm que andar em bando. E tem que ter sempre um cachorro junto com o pastor, coisa assim, porque as ovelhas não têm senso de rumo. Elas caem no despenhadeiro por isso. E aí coloca o sininho aqui para o pastor estar atento. De repente, tá blá, 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 começa um ruído na direção oposta. O pastor já sabe, tem uma ovelha sem rumo indo na direção que não deve. Aí o cajado era isso, era para ir lá e fazia isso, batia na cabecinha dela assim, dava um toque na cabecinha dela, ela reconhecia o toque do cajado do pastor, aí ela voltava. Ou então o cachorro ia lá e trazia ela de volta para o rebanho. É isso que ele está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque a vara de Deus e o cajado é que me impede de cair no abismo. Ei, olhem aqui para mim. Sem isso, nós vamos para o abismo. Sem correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. E a gente vai para o abismo. Para o abismo. E o consolo é quando eu descubro, por exemplo, hoje, eu olho para trás e eu vejo quantos abismos Deus me guardou. De quantos abismos Deus me guardou. O que isso me traz hoje? Consolo. Por isso que a vara e o cajado consolam. Porque quando você depois cai em si, você percebe que realmente foi a disciplina do Senhor que te guardou, a disciplina que te protegeu. Digam graças a Deus. Eu vou te dar mais 2 informações, e aí eu vou terminar lá no texto que lemos, que eu quero te mostrar uma coisa. Olha bem, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21, coloca aí para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? A igreja estava passando por uns problemas, Paulo falou assim, eu vou ter que levar a vara? Será que eu vou ter que levar a vara para vocês não se perderem? E depois a gente vê a vara em uso, porque é a única igreja do Novo Testamento, das 13 cartas de Paulo, é a única igreja onde Paulo manda expulsar uma pessoa da igreja. O cara estava envolvido com a esposa do pai, certamente não era a mãe, mas o cara estava envolvido com a esposa do pai. Aí Paulo fala assim, põe esse cara para fora da igreja, vocês estão esperando o quê? Bota esse cara para fora da igreja. Porque a coisa é corrupção, já tinha chegado no nível de corrupção, de contaminação. E Paulo diz, vou ter que levar a vara. E aí a vara aparece depois em vários textos. Paulo diz assim, ei, será que tendo começado no espírito vocês acabaram na carne? E era uma igreja cheia de dons. Por outro lado também a única igreja que Paulo disse assim, nenhum dom vos falta. Ou seja, a presença dos dons não é nem garantia de acerto. O que garante o acerto é a disciplina. É a disciplina de Deus que garante o meu acerto. Então, quando eu rejeito a única coisa que garante o meu acerto, eu estou correndo risco de vida. Quem está entendendo? E mais 2 textos, e aí vamos caminhar para o final. Primeiro, eu quero ler para você João 15, que eu quero que você entenda agora algo a respeito das varas. Tá? João 15.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, pode ir. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, deixa nesse texto aí, que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ok, agora preste atenção aqui, vamos conectar os textos. Qual era o fruto da vara lá de Jacó? Qual era o fruto? O que aquelas varas tinham que fazer? Elas tinham que transformar as ovelhas que estavam em frente delas. Se elas não conseguissem fazer isso, eram varas infrutíferas. A função daquelas varas era, primeiro, elas foram transformadas. Agora, escute bem. Jacó foi lá no mato, pegou as varas, e do jeito que as varas eram naturalmente, elas não produziriam transformação nas ovelhas. Quem está me entendendo? Ouça o que eu estou dizendo. As varas, do jeito que elas vinham lá do mato, elas não tinham o poder de transformar aquelas ovelhas. Elas próprias, as varas, precisavam passar por uma transformação primeiro. Porque dentro das varas tinha uma brancura, estava escondido lá dentro. Qual era a função de Jacó? Trazer aquela brancura para fora. Era expor a brancura. Estão entendendo? Uma vez que ele expunha a brancura daquelas varas, aí elas estavam prontas para interferir nas ovelhas. Então, qual era o fruto final? Transformar as ovelhas, transformar a natureza das ovelhas. Então, deixa eu tornar isso prático. Para Deus me usar hoje no ministério, para transformar a sua vida de alguma forma, para influenciar a sua vida, a única forma disso acontecer é eu não estar mais no meu estado original. Eu tenho que ter passado já por um processo. Alguém tem que ter descascado a minha vida para expor a parte branca. A parte branca é o talento, é o dom, é o chamado, é o propósito, é santidade, é pureza. Porque a sua vida só será afetada pela minha vida se a parte visível for a branca. Tem alguém me acompanhando aqui? Eu tentei falar o mais devagar possível para você entender o raciocínio. Se a brancura da minha vida não for revelada, eu não consigo te ajudar, eu não consigo te influenciar. Eu não consigo ser instrumento de Deus para causar transformação na sua vida. Eu não consigo. Porque não é recurso da própria vara, não é a vara. O segredo não é a vara, o segredo é o que Jacó faz com a vara. O que Jacó faz na vara é que torna aquela vara uma vara especial. Sendo assim, ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Limpa, tá vendo? Continua cavando para a brancura ir aparecendo, vai. Vós já estáis limpos pela palavra. A vara não é a disciplina da palavra? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pode passar. Estai, pois, em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Olha aí. A vara de si mesmo, Jacó pegasse aquele monte de vara e fincasse tudo lá. Tuc, 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 tuc. Esperando que a própria vara por si mesma produzisse o milagre. Nada ia acontecer. A vara está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Digam graças a Deus. E por fim, olha bem, Apocalipse 2:27. Apocalipse 2:27. Quando o Senhor está falando para a igreja de Tiatira,
no verso 27, ele fala sobre os vencedores, né? Ele fala, volta no 26. 26. E ao que vencer, diga vencedor. Agora, olhem para mim aqui. Olhem para mim aqui. A visão que Deus tem de um vencedor não é a visão que essa geração Nutella tem de um vencedor. E é isso que a igreja precisa recuperar. Vencedor na mente de Deus é algo muito diferente. Por quê? Olha o que Deus diz do vencedor. Olha lá. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Como? E com vara de ferro as regerá. Durante o milênio, depois do arrebatamento da igreja, durante o processo do último milênio, eu vou falar sobre escatologia um pouco mais à frente. Durante o milênio, a igreja já arrebatada, glorificada, já reinando com Cristo, as pessoas terão funções administrativas nas nações. Assim como os anjos, os principados celestiais, hoje têm funções na terra. A igreja terá funções durante o milênio. O milênio será administrado pelo Senhor através dos glorificados. E aí o Senhor mostra como? Como? Através de beijos e afagos. Como é que nós vamos reger as nações? Com vara de ferro. O que vara de ferro significa? Significa uma liderança firme, uma paternidade sólida, rigorosa, que não abre espaço para corrupção. Um espírito de disciplina organizado. É o que o Senhor tem prometido. Digam graças a Deus. Então eu termino agora dizendo o seguinte. Vou chamar você para um raciocínio. O contexto de Gênesis 30, ele é muito mais profundo do que dá para compartilhar numa mensagem de 50 minutos. Muito mais. Isso aqui é um assunto que vai embora. Tá? No final da experiência de Jacó, que passou um tempo, né? Aí Jacó, Labão e seus filhos foram visitar Jacó, pensando algo. Pensando, bom, vamos lá ver Jacó, aquele boboca que fez esse pacto maluco? Vamos ver como é que está a situação de Jacó? Vamos. Aí juntaram todo mundo, foram 3 dias de viagem para chegar no local. Chegaram lá e encontraram um curral lotado de ovelhas salpicadas e malhadas. Fortes, gordas, robustas, cheias de lã. Aquele curral imenso, lotado de ovelhas. E do lado lá, um curralzinho lá com um monte de ovelhas marrons, brancas e pretas raquíticas. Quando Labão viu aquilo, Labão se apavorou. Falou, não, mas não é possível, o que aconteceu? Não é possível, não é possível, não é possível. E os irmãos, os filhos de Labão, começaram a instigá-lo. Pai, o senhor não pode aceitar isso. O senhor não pode aceitar isso. Só que aí é que vem, quando Deus intervém, aqui eu clamo a Deus para que você entenda. Veja bem, o seu propósito, deixa eu colocar dessa forma, o propósito, o plano que Deus tem para você, para a sua vida, porque há um plano coletivo? Há um plano para a New Time Church? Há um plano para a nação? Há um plano para a raça humana? Mas há um plano individual. Individual. Sabe aquela brincadeirinha de dominó, que você põe um monte de dominó, tem inclusive na televisão, nas pessoas que quebram recordes, né? Milhares e milhares de dominós, aquela coisa e tal, aí derruba um e aquilo vai em cadeia, derrubando aquele monte. Tem coisas bonitas na televisão sobre isso, né? E ali está um princípio da psicologia, que é a coletividade pela individualidade. Ou melhor dizendo, a individualidade pela coletividade. É que se você tirar um dominó daquele, pode ter 3.000 dominós. Tem coisas aí que estão disputando o recorde com milhares e milhares. E não é só dominó, né? Tem outras coisas também, livros, um monte de coisa. Tem lá, vamos dizer, 3.000 dominós. 3.000 dominós. Para causar aquele impacto bonito, aquela coisa bacana, né? O que acontece? Se você tirar um,
Um do meio, vou tirar um do meio. O que prova que aqueles 3.000 têm um propósito, causar aquela visão bonita do efeito dado, mas significa que cada dominó naquela multidão tem um propósito, um objetivo. E quando o propósito de um desse dominó não é cumprido, ele afeta o cumprimento do propósito de todos os outros. Diga comigo, Deus tem um propósito na minha vida. E como que ele faz para eu chegar ao cumprimento desse propósito, já que eu sou raça ruim? Pastor, não diz uma coisa dessa. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Ele disse, miserável homem que sou. Ele disse, eu sou raça ruim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sendo eu raça ruim, como é que Deus faz para poder me garantir que o meu propósito vai ser cumprido? Ele me mantém em disciplina, ele me corrige, ele usa a vara na minha vida. Toda vez que ele percebe que eu estou desviando para o precipício, ele vai lá e me corrige, me disciplina para eu não me perder. Quem ama, corrige. Digam graças a Deus. E a correção é desconfortável, não existe conforto. Depois sim, o conforto vem depois, mas a correção é desconfortável. Muito desconfortável. Razão do porquê muitas vezes a gente evita a correção. Aí vem Jacó, não, é o nosso combinado, não, que não sei o que e tal. Aí Labão vai dormir de noite. Quando ele vai dormir de noite, Deus aparece para ele. Ele falou assim, tu não te meta com Jacó de novo. Não se meta com Jacó. Porque fui eu que o abençoei, é a minha mão que está nisso, tu não se meta, hein? Deus teve que aparecer para o caboclo em sonho. Vou falar sobre isso semana que vem, né? A função dos sonhos, né? Na vida de uma pessoa. Deus usou um sonho para falar com Labão, que ele não conhecia Deus, era ímpio. Assim como ele falou com Abimeleque, assim como ele falou com Faraó e tal, Deus falou com ele, falou, não te meta com ele. Foi onde ele recuou, porque ele já ia reunir gente para vir contra Jacó, para tomar as coisas de Jacó. Mas quando a mão de Deus está sobre você, quando a mão de Deus está sobre você, você não precisa forçar a barra. Não tem nada melhor do que ver Deus fazendo uma coisa. Nada melhor do que ver o Senhor mover, o Senhor se movendo para fazer algo a seu favor. Isso é maravilhoso demais, gente. Agora, quando a coisa aconteceu, porque eu tive que forçar um pouco a barra, tive que espremer, tive que isso e aquilo, aí já é um problema, porque aquilo tem vida curta, aquilo não chega muito longe. E todo o processo tipológico pelo qual passou Jacó o levou a esse ponto de ser um instrumento de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Melhor dizendo, pessoas, porque muitos o seguiram e ele se tornou pai da nação de Israel. Mas para transformar a vida genética daquelas ovelhas. Coloque-se de pé por um momento. Feche os seus olhos. E daquilo que você entendeu, do que o Senhor nos falou nesta manhã, te dou a oportunidade de falar com Deus. Talvez seja um concerto, talvez seja apenas gratidão, seja o que for. Diga para Deus o quanto você ama e aprecia a sua disciplina, dele cuidar de você, cuidar da sua casa, às vezes com reprovação, às vezes com correção, mas o amor dele é por causa desse grande amor que Deus faz o que faz. E ele mesmo diz, o que faço não entendereis agora, mas entendereis depois.
Muita coisa que Deus faz nas nossas vidas hoje, coisas que Deus fez ontem, interferências de Deus na nossa vida ontem, e que a gente não sabe por que Ele fez aquilo. Por que Ele interferiu da forma que interferiu. Nós vamos entender meses à frente, talvez anos à frente. E quando a gente entende, a gente para e diz: glória a Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado por me proteger, me guardar. E aí, diga para Ele nesta manhã: Senhor, me dá um coração de filho. Não permita que eu desenvolva uma índole de bastardo. Me dá um coração de filho, um coração capaz de ouvir a tua disciplina, um coração capaz de ouvir reprovação, um coração capaz de ouvir um não da tua parte. Um coração capaz, inclusive, de apanhar de ti, de receber de ti a correção devida, para que eu não erra o caminho e para que eu não morra sem cumprir o meu propósito. Porque o que me torna especial é o meu propósito. E eu não aceito passar por esta vida sem cumprir o meu propósito, de ser um instrumento de transformação da genética alheia, da vida do outro, da história do outro. Mas isso só vai acontecer se eu passar pelo processo primeiro. Varas descascadas que transformam o contexto do outro, a vida do outro. E eu quero ser aquilo que o Senhor diz no livro de João. Vocês são as varas, eu sou a videira, vós sois as varas. Sem mim nada podeis fazer. De vocês mesmos vocês não são capazes de fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós queremos então estar contigo, ao teu lado, com o Senhor, seguir viagem junto contigo, entender que o Senhor é do jeito que é, porque o Senhor é Deus, o Senhor não pode mudar. Quem tem que mudar sou eu. Nós é que precisamos mudar. O Senhor jamais precisará mudar em alguma coisa, porque o Senhor é perfeito. E eu quebrando o meu coração, eu devoto ao Senhor nesta manhã minha vida, minha casa, humilhado na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Ele nesta manhã? Jesus!